Esse é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Eu tô falando de O Iluminado. O filme, lançado em 1980, dirigido por Stanley Kubrick, é uma adaptação do livro do Stephen King, do mesmo nome, que foi publicado em 1977. Aqui ele trouxe Jack Nicholson para interpretar o personagem protagonista e também antagonista do filme. Jack Torrance é um escritor em bloqueio criativo que aceita o emprego de zelador de inverno em um hotel isolado nas montanhas do Colorado, o Hotel Overlook. Ele se muda para lá com sua esposa Wendy e o seu filho Danny. Só que o isolamento e as forças sobrenaturais do lugar começam a afetar a sanidade de sua família e a do próprio Jack. O Iluminado é mais do que um filme de terror, é uma experiência psicológica. Kubrick cria um terror que não vem de sustos fáceis, mas da tensão crescente, dos silêncios, dos corredores infinitos e da trilha sonora desconcertante. Visualmente impecável, cada enquadramento é pensado para deixar o espectador desconfortável. Esse é o único filme que a gente sabe que o Stephen King não gostou, né? É uma das adaptações de seus livros que ele assistiu, não gostou porque, de fato, tiveram várias alterações, muitas alterações. Porém, na minha visão, funciona muito bem como duas obras distintas. O livro é muito bom dentro daquele universo num livro. O filme, tomando essas liberdades criativas aqui, funciona também como uma outra obra independente. São mensagens distintas. O Stephen King vai por um caminho muito mais sobrenatural e o filme vai por um caminho muito mais humano, né? Aqui a maldade e o horror tá muito mais vinculado à maldade e à sombra humana. Então, eu acho que funciona, né? Eu gosto quando o caminho vai só pro sobrenatural também, tá tudo certo. E essa escolha, essa alteração que o Kubrick fez aqui também é muito boa. São mensagens poderosas, obras que podem funcionar totalmente independentes, um não depende do outro para existir e tá tudo certo. Bom, na verdade o filme depende do livro para existir, mas você vê que é uma obra que teve alterações que quase que se torna uma nova história, né? Mas eu acho que é bem interessante a gente focar aqui nesse vídeo apenas sobre o filme em si, sua mensagem e mais do que a gente falar sobre a diferença entre as duas obras. Então, para você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu peço a gentileza que se inscreva no canal, né? Te convido a deixar o like aqui, caso você esteja gostando desse vídeo, porque é muito importante para reforçar o nosso canal, né? Ajuda aqui no nosso projeto de crescimento, para que esse tipo de vídeo chegue em mais pessoas e que a gente vai aumentando ainda mais a nossa comunidade que é fã de filmes e séries, terror, suspense, tudo relacionado a esse universo do cinema. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte com spoilers desse filme, então eu vou contar basicamente a história toda do filme, com vários detalhes, metáforas, simbolismos, significados, o final explicado, tudo bonitinho. Mas se você já viu esse filme, me acompanhe, te convido para acompanhar essa jornada e ver se nossas ideias e interpretações são similares. E peço também que você deixe nos comentários a sua interpretação, caso ela seja muito diferente da minha, porque esse filme, ele tá cheio de possibilidades interpretativas, ele não tem um final sólido, concreto, ele é muito ambíguo e isso que é incrível desse filme. Eu gosto do cinema quando ele nos coloca nessa posição reflexiva e esse filme ele tem esse poder. Mas caso você não tenha visto esse filme, primeiro, recomendo fortemente que o assista, tá? Ele está disponível no catálogo da HBO Max, assista o filme, depois a gente volta aqui para conversar. Ou, se você é aquela pessoa mais aventureira, não quer ver o filme, mas gostaria de saber do que se trata, quer saber mesmo com spoiler, não tem problema com isso, então seja muito bem-vindo e agora a gente vai entrar na zona de spoilers. Em 1977 e 76, Stephen King com sua esposa ficaram hospedados numa noite em um hotel chamado Stanley Hotel. Ali eles perceberam que estava muito deserto, não tinha quase hóspedes e durante uma noite ele teve pesadelos e ele teve um pesadelo bem específico, que mangueiras de incêndio possuídas perseguiam seu filho por corredores do hotel. Ele acordou na madrugada suado, assustado, foi para a varanda fumar um cigarro e lá ele começou a refletir em como isso poderia se tornar um livro. E foi assim que ele teve material para iniciar sua obra de O Iluminado. O livro então serviu como base para inspirar Stanley Kubrick
nessa obra que a gente vai falar aqui agora. Esse filme, por incrível que pareça, ele não deu prejuízo para o estúdio, porém também não deu grandes lucros na época, justamente por ter um final muito ambíguo e ter um grau de complexidade diferente. Ele não caiu muito no gosto da galera, mas com o tempo ele foi sendo revisitado e se tornou um clássico, né, do terror. Inclusive, ele foi indicado aquela premiação do Framboesa de Ouro, que é dos piores filmes ou piores atuações. O Kubrick, né, chegou a ser nomeado ainda como o pior diretor, e a Shelley Duvall, que interpreta aqui a esposa do Jack, como a pior atuação dela também. Então eu fiquei, meu Deus, gente, ela pegou pesado mesmo, né? Mas vamos lá, vamos a história, né? Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, ele vai de carro até as montanhas rochosas e frias do Colorado, onde ele chega no Hotel Overlook. Lá, ele faz uma entrevista de emprego para trabalhar como zelador durante o período de invernada, um local que fica coberto de neve durante uns 4 ou 5 meses, e esse é o período que ele deveria ficar ali em isolamento, cuidando da manutenção básica do hotel, né? Mantendo as caldeiras em funcionamento, cuidando de possíveis vazamentos, parte elétrica, enfim. Ele topa, né, essa oportunidade. Para ele era bem conveniente, porque ele falou que ele era um professor, mas ele estava com um projeto de escrita de um livro, então para ele seria perfeito esse isolamento, esse silêncio, essa paz para poder trabalhar no seu projeto. O gerente do hotel menciona o seguinte: eu não estou aqui preocupado com a questão física, porque eu sei que os trabalhos aqui não são tão exigentes do corpo humano, né? São trabalhos bem tranquilos. Minha preocupação maior é a questão psicológica. Eu preciso que você entenda que esse isolamento pode perturbar a mente das pessoas. Você ficar num hotel tão grande, sozinho, tudo mais. Não, mas eu não vou ficar sozinho. Vou trazer minha família, minha esposa, meu filho. Daí que tá o problema. O gerente fala o seguinte: olha, vou ter que te falar, não tem como, né? Nos anos 70 teve um outro trabalhador, né, que trabalhou aqui na zeladoria, que em determinado período dessa invernada dele também, ele surtou, e nesse surto ele matou a sua esposa, suas filhas e depois tirou a própria vida. Ali o Jack já dá aquela né, dá aquela balançada. Porém, pausa nessa parte do filme. Eu quero trazer aqui uma visão minha, uma interpretação minha. Jack Nicholson é um baita ator. O cara é incrível, super versátil, tá? Drama, terror, ação, comédia. O cara tem tudo, o cara manda muito bem. A minha ressalva aqui é o seguinte: o personagem dele aqui que entra também uma das críticas do Stephen King que eu gostaria de compartilhar com vocês. A reação dele quando ele recebe essa notícia é de uma certa frieza que a gente pode interpretar como um personagem que não tá nem aí pra vida dos outros, pra aquela pessoa que tem o ego tão inflado que, tipo, cara, isso não é um tipo de coisa que aconteceria comigo. Tá viajando, esse cara, e era fraco das ideias, não é o meu caso. Ou também uma escolha equivocada por parte da direção e do próprio ator de não dar mais peso a essa informação, né? Porque se eu estou num processo seletivo de uma vaga de emprego e alguém me dá uma notícia dessa, no mínimo vou ficar bastante chocado. E ele não representa isso. E talvez isso vá de encontro com a crítica do Stephen King, que fala que o Jack Torrance do livro é um cara muito mais humano, muito mais tranquilo, mais simples, mais normal, e com o tempo, dentro desse isolamento, tudo que acontece nos eventos futuros aqui da obra, aí sim ele vai mudando de tom, e o arco evolutivo do personagem mostra esse processo da alma, né, dele sendo corrompida, dele ficando insano aos poucos. Só que o Jack Nicholson já tem cara de maluco desde o começo do filme, né? Então, pode ser proposital, tá tudo bem, isso não compromete o filme, mas eu acredito que talvez engrandeceria muito a obra. Veja, um personagem que você vê como um pai amoroso, carinhoso, atencioso com a esposa, você ver ele apodrecendo aos poucos, né? Se tornando uma figura corrompida, arrogante, violenta, nos deixaria com um medo muito mais legítimo, duvidando se em algum momento ele já foi realmente uma figura boa, e também faria com que a gente se preocupasse não só com a família, mas com ele também, com o bem-estar dele, né? Chegar a pensar em algum momento, será que se eles saíssem do hotel, ele voltaria ao normal, ao que ele era?
Ou talvez ele sempre foi e aquilo ali tá aflorando algo nele. Mas aqui não, aqui aparentemente Jack é um cara que é bem arrogante mesmo. A gente vai saber agora, a partir desse momento que eu volto pro filme, que existe sim um ciclo de violência velada. O que acontece? Nesse momento em que ele está fazendo essa entrevista de emprego no hotel, a gente volta para casa dele, né? Onde a gente é de fato apresentado pela primeira vez para a família dele. A Shelley Duvall interpreta a Wendy, que é sua esposa, onde ela está lendo ali um livro e tal, com o filho no café da manhã ali. E o filho dele é o Danny, né? O Danny, ele aparentemente tem uma habilidade especial que a gente vai explorando durante o filme, né? No começo parece que ele tem um amigo imaginário, o Tony, no qual ele fica conversando e sempre que ele está conversando com o Tony, ou seja, quando o Tony está falando, ele muda a própria voz e ele mexe com o dedinho assim, como se fosse uma forma visual da gente entender que quem está falando agora é o Tony, né? E no começo parece ser algo assim de coisa de criança, né? Do nada ele tem uma certa visão muito macabra de algo que está acontecendo, ou já aconteceu, né? No hotel. O cenário é do Hotel Overlook, tá? Aparecem duas meninas gêmeas de mão dadas, com uma roupinha azul. Elas estão paradas olhando para a câmera na frente de um corredor, um take aberto, assim. Do nada corta, aparece um elevador se abrindo e um mar de sangue saindo ali em câmera lenta, numa cena muito bela, apesar de assustadora, mas muito bem filmado. Aquele sangue jorrando, o menino fica em choque e passa mal. Nisso que ele passa mal, a Wendy chama uma enfermeira. Uma enfermeira vem, ajuda a verificar como que o garoto está. E ela fala, pô, biologicamente ele tá ok, tá tudo certo. E ela começa meio que investigar o que esse Tony significa pro garoto. Quem é Tony? Ele fala, o Tony é um menino que mora na minha boca. Ele fala, ela, ué, e se eu quiser abrir sua boca agora, será que eu vou encontrar o Tony? Ela pergunta dele. Não, ele se esconde, ele vai pra dentro da minha barriga. Então fica uma coisa meio esquisita, né? Uma atmosfera meio misteriosa de quem é esse Tony, o que tá acontecendo, né? Aí, vai pra sala pra conversar a Wendy e a enfermeira. E a enfermeira pergunta, quanto tempo faz que o teu filho fala com esse tal de Tony? E a Wendy fala, desde que a gente se mudou pra cá, e teve um incidente ali que aconteceu em algum momento. E aqui a gente percebe como a personagem Wendy, ela é muito submissa ao seu marido e ela aparentemente é uma mulher muito vulnerável emocionalmente, talvez até dependente demais desse relacionamento, porque ela menciona que um dia ele chegou alcoolizado em casa, viu que o filho tinha mexido nos papéis, nos documentos dele lá, e num ataque de fúria ele foi tirar o menino de cima dos papéis, ele puxou ele pelo ombro e acabou deslocando o ombro, mas ela age falando. Sabe quando a expressão dela fala, tipo, coisas que acontecem, faz parte, foi um acidente. Mas pela expressão da enfermeira, você percebe que, não, calma. Tem algo muito errado aqui e não tem nada de acidente, tá? Porque não foi, tipo, algo por impulso. Parece algo que faz parte da essência do Jack. E ele, por estar alcoolizado, ficou ainda mais sem controle. E cara, assim, uma pequena pausa aqui. É impossível você falar que isso é só um acidente. Ninguém acidentalmente desloca o ombro de outra pessoa. Tu entende? Esse ataque de fúria mostra muito sobre o personagem que a gente está acompanhando, né? Porque eu sou daquele tipo de pessoa que acredita que quando a pessoa bebe bebida alcoólica e se torna alguém violento, ela não se torna alguém violento. Ela só libera a sua verdadeira face. Se eu bebo bebida alcoólica e fico alcoolizado, eu fico mais bagunceiro do que eu já sou. Eu faço festa, faço folia, subo na mesa, mas eu jamais levantaria minha mão para agredir alguém. Ainda mais deslocar o ombro do meu filho. Você tá entendendo, né, onde eu quero chegar? Então, aqui ela justifica os atos do Jack apontando para o alcoolismo. Sim, o alcoolismo é algo gravíssimo, muito sério. Mas as atitudes dele não são necessariamente vinculadas ao problema dele com álcool. Essa é a minha interpretação. Enquanto acaba esse diálogo entre ela, o menino já está melhor, né? Ele vai lá escovar os dentes e de repente
a voz do Tony ressurge e fala que o pai, né, Jack, vai ligar em breve para anunciar que ele conseguiu o cargo. E a câmera se afasta do banheiro, mostra o Andy na cozinha e, olha só que curioso, ele liga para dizer que conseguiu a vaga. Perfeito, conseguiu a vaga, ele volta para buscar eles vão para o hotel. Chegando lá no hotel, o gerente mostra todo o hotel para eles lá fora, fala que o lugar foi construído em 1907, levou mais ou menos uns 2 anos, porque em 1909 ele ficou concluído. Porém, passou por alguns percalços, porque ele foi construído em cima de um território sagrado para o povo indígena ali, né? Foi construído em cima de um cemitério indígena e que, inclusive, precisaram usar a força para afastar esses indígenas do local para que a obra pudesse sair do lugar. Joia, vamos mais para frente. O que acontece? Durante essa apresentação do espaço, você já consegue visualmente entender que aquele hotel ele é muito, no mínimo, estranho. A geometria dele, a arquitetura... Porque assim, ó, seria muito fácil para você contar uma história de terror num hotel onde é tudo muito escuro, macabro, uma decoração esquisita. Aqui não é o caso. Tá sempre muito bem claro, tudo muito iluminado, né? Tudo muito bonito, tudo à luz do dia. Só que a decoração, ela parece saída de um sonho estranho. A geometria, as formas da decoração, tem corredores infinitos que parece que não levam a lugar nenhum, mas nunca exagerado. Mas, pô, bem no começo do filme, quando ele vai lá falar com a sala do gerente, por exemplo, o Jack tá indo num corredor e vê que lá no final tem uma entrada para a esquerda. Só que quando ele entra na sala do gerente ali do hotel, tem uma janela que leva pro ambiente externo, o que fisicamente não casa ali com aquele tal corredor que deveria ter ali, sabe? Então, isso não é um erro de continuidade. É uma forma de você reproduzir essa confusão mental que o próprio hotel representa, né? No livro ele é escrito de uma forma que o hotel é confuso. Ele é estranho de se definir geometricamente. A arquitetura dele é estranha. E aqui você vai ver nos tapetes, nos pisos, formas geométricas que são muito labirínticas. O próprio hotel é um labirinto, cara. Tipo, não literal, mas é muito... te leva a ter essa sensação, tá? Uma sensação de confusão, labiríntica mesmo, né? E aqui, enquanto o gerente está conversando com o Jack, outro personagem é apresentado, que é o Dick Halloran, que ele é o cozinheiro ali do hotel, um cara muito simpático, convida a Wendy e o menino para dar uma volta lá na cozinha. Ele mostra o estoque das carnes, o estoque das comidas, fala que eles têm comida pra caramba ali, pra nunca nem precisar repetir o prato, né? Comendo todos os dias sem repetir uma refeição. Tem bastante comida e tal. E em algum momento, esse Dick fala pro menino, através de telepatia, perguntando para ele se ele gostaria de tomar um sorvete. De primeiro momento, tu olha pra isso, o que tá acontecendo? Soa muito esquisito, meio assustador. E depois você vê que não é bem por aí. Eles sentam para tomar o sorvete, a mãe do menino vai lá conhecer o quarto onde eles vão ficar, junto com o Jack e tal. E aqui ele fala o seguinte, aqui o Dick nos fala de fato quem é o Iluminado. Ele meio que responde essa pergunta, né? O filme O Iluminado. Quem é o Iluminado? Aqui, o Iluminado seria o garoto, o Danny. Porém, o Dick também é um iluminado. Ele fala que quando ele era muito pequeno, ele conseguia conversar por horas com sua avó sem abrir a boca. Ou seja, eles se conversavam por telepatia. E que isso era um dom chamado de o brilho, que era um dom dado aos iluminados, né? Em outras obras do Stephen King, um iluminado seria uma pessoa com dons especiais e que veem coisas que pessoas normais não podem ver e, inclusive, podem ser associados com o mais perto de Deus, por conta dessa iluminação, né? Capazes de coisas especiais mesmo. E é muito interessante essa informação porque você vai notar que tem 3 arcos de terror dentro desse filme, para cada personagem. O Jack vai lidar com o seu problema com vícios, sua raiva interior, seu sentimento de culpa e com toda a sua podridão e corrupção interna. A Wendy vai lidar com o medo literal da violência doméstica
E também do relacionamento abusivo, de ter um parceiro que ele é super machista, que a gente vai chegar nessa parte ainda, machista, misógino, violento, agressivo. E o Danny, ele tem que lidar, por ser um iluminado, com uma realidade muito ambígua, porque a gente passa a entender que o hotel aqui, ele é meio que uma versão espelhada da realidade. A gente vai chegar nisso, mas o diretor usa muito os espelhos no filme para trazer algumas pistas para nós sobre a realidade. Inclusive, seus enquadramentos cinematográficos aqui nos dizem algumas coisas que a gente vai também voltar aqui, tá? Mas ele tem que lidar com coisas que ele vê no mundo real, o Danny, né? Coisas do mundo real, e que no caso seria o seu pai ser uma pessoa minimamente duvidosa, né? Em termos de violência e tudo mais. E ainda tem essas visões horripilantes que ele vê durante sua estadia ali no hotel, né? Então, são 3 arcos de terror diferentes, né? Eu acho bem interessante isso, porque nunca um sobressai o outro, tudo se conecta e todos são igualmente assustadores. Então, depois o Dick fala pro garoto sobre essa questão do ser iluminado. Aqui é interessante porque o menino, que é o iluminado, que seria, no caso, o protagonista, na minha opinião, apesar do Jack Nicholson ter muito mais destaque por ser um ator já veterano e tudo mais, ele tá sempre em perigo, o Danny, querendo ou não, né? Tem inclusive 2 ou 3 momentos em que a composição visual da tela tem o Dick de um lado, conversando com ele, e o Danny do outro, e lá atrás, na decoração da cozinha, tem algumas facas penduradas, e parece que elas estão penduradas sobre ele, como se fosse sempre um nível, uma simbologia de ameaça visual mesmo, né? Que esse menino está sempre em perigo. Eu acho isso aqui bem inteligente do diretor. Lembrando, a gente está falando de Kubrick, é um cara que é super perfeccionista, super detalhista, ele cuida de tudo de forma bem organizada, tudo bem orquestrado, nada aqui é por acaso. Quando eu disse que a gente ia chegar no tópico sobre a minha interpretação do Jack, sobre ele ser um cara machista, misógino, violento, agressivo, foge um pouco do tema do álcool, até porque assim, ó, a partir do momento que eles se instalam, todos os funcionários do hotel vão embora. Agora quem vai ficar ali é só o Jack, sua esposa e seu filho no hotel, apenas os 3. O isolamento está formado. A gente percebe que quem trabalha de fato no hotel é o Wendy. A Wendy que faz as comidas, organiza as coisas, que cuida do rádio, da comunicação externa, né, com o mundo externo. Ela quem faz o cuidado das caldeiras, ela está sempre trabalhando. Você vê ela trabalhando e é ela quem cuida do Danny, do filho, ela que se mostra preocupada. Ele, que deveria estar trabalhando, cuidando do hotel, ou, sei lá, que fosse o seu segundo trabalho, como ele disse, que está ali para escrever o livro, mostra em determinados momentos, enquanto ela está lá brincando, sei lá, com o filho lá fora, que ele queria brincar lá no jardim, antes da neve cair pesada, tá lá pegando uma bola de tênis e tacando na parede, não fazendo nada. Mas vamos lá, eu quero compartilhar com vocês umas visões que eu vi aqui, que são mais técnicas, tá? Enquanto acontece essa progressão de evolução do personagem, existe uma questão de enquadramento em cena. Sempre que mostra o Jack, até então, ele tá meio que pro lado, nunca tá enquadrado no meio da tela, sempre pros lados. Tanto que quando mostra ele depois ele de costas, escrevendo na máquina de datilografar, ele já tá cada vez indo mais pro meio, cada vez mais perto de se alinhar com o hotel. A gente vai chegar nessa questão. Então, a gente vê que quando tá filmando a Wendy, a câmera nunca tá centralizando ela. E quando tá perto de centralizar ela com o hotel, a câmera se move de alguma forma, e tudo isso de forma bem inteligente para mostrar que ela não pertence a esse lugar. O Jack é o único que está muito feliz em estar ali, ele tá muito satisfeito. Quando ele chega no hotel pela primeira vez, inclusive, ele fala, parece que estou tendo um déjà vu, parece que eu já estive aqui. E isso tem importância para a história. É legal porque nenhum diálogo é solto, nada é por acaso. Ele dorme por horas, acorda tipo 11 da manhã e ela já tá na labuta. Inclusive ela leva café da manhã pra ele e ele tá ali todo folgadão, fala que tá cansado. Ela fala, não quer dar uma volta comigo? Ela fala, não, eu tenho que trabalhar. E ele tá sempre nessa de ter que trabalhar, mas nunca tá trabalhando. Ele delega as funções pra ela, mas ela não reclama, ela é bem submissa. Isso é uma coisa que vai se construindo aos poucos pra gente perceber que ele é um cara manipulador, é um cara que se enxerga como o rei da sua família, ali, o topo da hierarquia. Só que,
dentro de um contexto que a gente vive, né? Tipo, vamos considerar isso, numa família tradicional. Vamos lá, beleza, tem o homem que se coloca ali como provedor, beleza, tal. A esposa vai cuidar do filho. Ok, beleza, vamos supor que isso aqui é o normal, beleza. Mas o normal não seria ele estar trabalhando e provendo? Que não é o que a gente vê aqui nesse filme. Tu entende? Que ele é um cara que ele carrega uma hipocrisia enorme. Ele é a hipocrisia ambulante. Fora a estupidez que ele carrega o tempo todo com a sua esposa. Que tudo que ela tenta fazer pra ele é agradá-lo, mimá-lo. Mas ele é muito arrogante com ela, né? Tem momentos em que ele tá lá escrevendo, ela vai lá oferecer um lanche, ele bota ela pra correr, assim, uma estupidez e uma frieza que tu pode até interpretar, mas é o hotel que tá manipulando ele aos poucos. Na minha visão, não. Na minha visão, ele sempre foi assim, ele é assim, e tá tendo cada vez mais conforto pra mostrar o que ele é assim, sabe? Do tipo, ele tá se sentindo seguro pra ser assim. Não é o hotel fazendo ele ser assim. E aí que tá o meu ponto sobre a atuação do Jack Nicholson, que, repito, tá incrível. Porém, se dentro da narrativa inicial dele ele fosse um cara mostrado para o espectador, ele é um cara mais doce, mais gentil, e aos poucos ele indo para essa subversão, aí a gente comparava mais fácil de que poderia ser o hotel o corrompendo. Aqui me parece que ele está apenas alinhando com ele mesmo, ele está abraçando a sua sombra, tu entende? E é interessante porque em um momento de fúria, ela fala assim, a gente tem que levar o Danny pro hospital, ele não tá legal por conta de várias visões que ele tá tendo, as assombrações, as coisas acontecendo no hotel. Ela fala pra ele, não, a gente tem que levar ele pro hospital. Ele tem um ataque de fúria aqui, que, assim, faltou pouco pra ele não agredi-la fisicamente, né? Mas o impacto disso aqui é muito intenso, porque ele faz o seguinte, olha as palavras que ele usa, que ela tá sempre criando empecilhos. Sempre que ele tá conseguindo algo, ela vai lá e puxa ele para baixo. Os patrões dele deram essa responsabilidade para ele cuidar do hotel. Agora que ele tá crescendo, agora que ele está sendo absorvido pelo trabalho, ela tá criando empecilhos e atrapalhando tudo. E veja, na versão original, em inglês, ele fala que ele está literalmente sendo absorvido pelo trabalho. E a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Enquanto a Wendy tá lá cuidando do maquinário, lá da questão da parte elétrica, tá sempre seguindo o manual, trabalhando, ele tá dormindo ou desmaiado em cima da mesa onde ele gosta de ficar lá escrevendo, né? Do nada ela escuta um grito, ela corre lá pra ver e ele tava caído no chão, assustado, porque ele teve um pesadelo. Do nada tu vê ele meio atormentado, assim, ele fala, eu tive um pesadelo, eu sonhei que eu matei você e o Danny, e que eu matei vocês a machadadas e picotei vocês. E do nada, ela tentando acalmar ele, do nada vem o Danny na direção dela, assim, com o pescoço machucado, roxo, chupando o dedo e a roupa rasgada, assim. Ela abraça o garoto e joga a culpa no Jack, falando, meu Deus, olha o que tu fez, por que tu fez isso? Ela abraça o garoto e sai fora do quarto, do cômodo, né? Ele tá muito confuso. Porém, é nesse momento que a câmera que estava filmando ele sempre descentralizado e aos pouquinhos ia cada vez mais pro meio, que agora ele está totalmente centralizado no quadro, o que dá a entender que agora ele está alinhado com o hotel, ou seja, ele foi absorvido, né? Sua alma foi absorvida pelo hotel. Ele sai dali, vai lá no tal do Salão Dourado, que era um espaço bonito e luxuoso para fazer festas e eventos. E ele chega lá procurando por bebida alcoólica, que talvez fosse sua fonte de fuga, né? Ele chega lá sabendo que não tem álcool, porque no começo do filme o gerente do hotel falou que não tem álcool lá, eles tiram tudo enquanto não tem os hóspedes, né? E ainda ele fala assim, não, tranquilo, a gente não bebe e tal, porque ele tava pelo menos uns 5 meses sem beber já, né? Depois daquele acidente com o filho dele, né? E ali ele bota a mão na cabeça e fala o seguinte, eu venderia minha alma agora por uma bebida. Aí quando ele faz assim, tira a mão do rosto, tem um cara ali que tipo um barman que surge do nada, e oferece uma bebida pra ele. Ele pergunta, ele fala, né, tipo, eu não tenho como pagar. E o cara fala o seguinte, não, mas não precisa pagar não, tu tem crédito aqui, fica por conta do hotel. Aí muitas pessoas, ele agiu naturalmente, né, um cara surgiu do nada, ele agiu naturalmente.
Ele agiu naturalmente porque aqui ele já está se fundindo com a entidade do hotel, a coisa que tem ali por trás de tudo, né? Essa coisa sobrenatural. Então, ele já entrou no jogo, ele já foi absorvido, entendeu? Ele não é mais um cara que se preocupa com qualquer coisa, ele já é outra, ele já tá totalmente aqui absorvido. Do nada, quando ele tá quase indo tomar mais uma dose, talvez até para selar esse vínculo dele com o hotel, é interrompido brevemente pela Wendy, que entra no ambiente, pede desculpas para ele e fala que o Danny falou que quem agrediu ele foi uma moça no quarto 237. E ele ainda tá meio confuso, muito irado com ela, mas ele vai lá olhar no quarto 237. Quando ele chega lá, tem uma das cenas mais icônicas, assim, né? Que tem um banho, ele entra num quarto, tu já percebe que a geometria aqui não faz sentido, né? Tipo, antes dele entrar no quarto, tu vê que assim, não é uma distância muito longa de uma porta a outra dos cômodos, ou seja, então os quartos não são tão grandes ali naquele espaço. Quando ele entra no quarto 237, ele é muito grande. Ele vai entrando assim, aí tem espaço pra cima, cara, é um negócio muito bizarro. E é mais uma técnica de ilusão de ótica que o filme tenta nos provocar um desconforto mesmo, uma confusão. E ele entra no banheiro desse quarto, na suíte, e tem uma linda, jovem, loira, que sai pela dona da banheira e vem caminhando bem devagar na direção do Jack, que fica ali extasiado olhando para ela. Ela se aproxima dele, o beija, ele responde ao beijo, só que quando ele abre os olhos e olha ela de costas no espelho, ela já é uma idosa, podre, em decomposição. Ele se assusta, fica com nojo, ela fica rindo, andando devagar na direção dele, ele sai do quarto, tranca o quarto e ó, já era. Ali, até ele dá uma despertada, né? E quando ele volta pro quarto para falar com a esposa, ele fala, eu entrei no quarto e não vi nada. Ele tenta acalmar ela, fala, não, tá tudo certo. Só que aqui ela fala assim, não, a gente tem que sair daqui. A gente tem que sair desse hotel, tem que levar o nosso filho, que o nosso filho, ele tá muito mal. Porque durante todo esse processo, o garoto vê várias coisas que o atormentam, né? Ele vê aquelas meninas gêmeas de novo, vê o corpo delas mutilado, porque elas foram assassinadas, né? E ele vai vendo essas coisas que vão perturbando ele e cada vez mais a presença do Tony parece estar o possuindo. E a princípio você pensa que isso é algo ruim, tá? Só que chega esse momento que ela fala que precisa cuidar dele e não tem como ficar ali. E é ali que o Jack explode e faz aquele discurso que eu falei, que tu quer me afundar, tu quer estragar tudo o meu trabalho, tu nunca pensa na responsabilidade que eu tenho, nunca pensa em mim. E ele, ou seja, ele vomita e joga em cima dela toda a culpa e responsabilidade do seu fracasso. Ele pega e fala pra ela assim, o que tu quer que eu faça da minha vida? Tu quer que eu seja, trabalhe em lavação de carro, em lavanderia, em posto de gasolina? Aí tu percebe que é um cara frustrado, é um cara que não emplacou nenhum sucesso na sua vida, porque ele não teve livro de sucesso, ele não era um bom professor, provavelmente no mundo acadêmico ele também não estava se dando muito bem, talvez até por conta do problema dele com álcool, porque por que um professor, que caso fosse bem sucedido, estaria procurando um emprego de zeladoria num hotel? Tu tá entendendo, né? Não é explícito, isso fica subentendido que ele era um cara frustrado, um cara fracassado mesmo, né? E talvez por isso até recorria à bebida, e aí ele joga a culpa toda nela, como se ela fosse a culpada pelo fracasso dele, e ele fica irado, e é ali que ele sela de fato o acordo com o hotel, digamos assim, porque dali ele sai puto, volta pro bar pra beber de novo, só que quando ele chega lá não tá apenas o Lloyd, que era o barman, tá cheio de gente, fantasmas do passado estão lá festejando, e tu pensa, ué, o que tá acontecendo? Mas bom, aí tu começa a entender que aquele lugar ali, ele é meio que ele oscila no tempo e espaço de realidades que a gente não consegue compreender. Porque aquele espaço ali, ele é diferente. E ele entra ali e nos é mostrado essa festa acontecendo, pessoas com roupas de gala de 1920, por aí. E ele chega lá, toma mais um drink, ele insulta a mulher dele pro barman, inclusive, ele chama ela de depósito de esperma, é assim que ele trata a esposa, é assim que ele se dirige a ela, falando que ela é um problema, que ela tá causando problemas, não sei o que. E quando ele tá saindo ali, ele esbarra num garçom que suja a roupa dele e tudo, ele vai para um banheiro, e essa cena aqui ela tem uma relevância muito grande,
que é no momento que eles estão no banheiro e o cara tá limpando a roupa dele, o Jack pergunta pra ele assim, qual que é o teu nome? E o nome que ele responde é o mesmo nome do tal zelador que trabalhou anos atrás, ali nos anos 70, que matou a esposa, matou as filhas e depois tirou a própria vida. E o Jack, que já tá ali meio sob efeitos do álcool, álcool não, né, porque não tem álcool de verdade ali, já tá meio que imerso naquela loucura, ele fala assim, não, eu te conheço, tu é o zelador, tu é o cara que fez isso, matou sua esposa, não sei o que. Ele, cara, não me recordo disso. Quem é o zelador aqui é o senhor. Sempre foi o senhor. Aí o Jack fica meio confuso e tal. Aí tu começa a entender que aparentemente existe aqui um ciclo, eu posso chamar de reencarnação do mal, né? Que aquilo ali parece ser uma coisa que sempre vai se repetir, e talvez aquele cara, porque assim, ó, olha que curioso, detalhe, né? As meninas gêmeas que aparecem pro Danny não são as mesmas meninas que são mencionadas no começo do filme. O gerente fala pro Jack que o homem que matou as filhas dele tinha uma tinha 8 e outra tinha 10 anos, ou seja, não são gêmeas, certo? E aqui, essas meninas com certeza são gêmeas. Só que elas não são as mesmas meninas, é como se esse ciclo já fosse outro. Esse cara que tá de garçom não é o mesmo cara que foi zelador nos anos 70. Já é de outra época. Então, aparentemente, de época em época, esse ciclo vai se repetindo. E o Jack era o próximo zelador a cometer uma atrocidade como essa. É como se o hotel se alimentasse desse ciclo vicioso de morte e violência. Então, ali tem um diálogo onde esse garçom fala para ele o seguinte: minhas filhas, em algum momento, precisaram ser corrigidas e eu as corrigi. Aí tu entende o corrigir como, né, passar o machado. Só que minha mulher, quando ela tentou atrapalhar, também foi corrigida. Ok? Você vê novamente uma questão bastante associada à violência contra a mulher aqui, né? Aí tem um outro detalhe, que nesse diálogo ele fala assim, você sabia que o seu filho está tentando se comunicar com alguém de fora aqui do hotel? Daí eu te explico. A gente acompanha o Danny tentando se comunicar telepaticamente com o Sr. Dick Halloran, que estava de férias, estava na Flórida, porque está meio que fazendo um pedido de ajuda. O Dick Halloran, que está lá de férias, ele tenta ligar pro hotel, só que o telefonema tá impossível, não tem linha telefônica. Ele fica muito preocupado e o que ele faz? Como um bom ser humano iluminado, ele pega um avião e vai direto lá para a cidade, ele pega carro e vai se locomovendo, pega um tratorzinho de neve e vai para tentar enfrentar toda essa nevasca até chegar no hotel. A gente vai acompanhando isso em pequenos trechos do filme. Então, essa pessoa que o Danny estava se comunicando era ele. E é esse cara, garçom ali, ele estava denunciando esse ato pro Jack. Sabe qual que é a reação do Jack nessa hora? Que a culpa é da mãe. É a mãe que fica colocando coisa na cabeça desse menino, jogando ele contra mim, ela fica maquinando essas coisas. Ou seja, você percebe, não importa o que aconteça, o ódio que o Jack dirige para a família sempre é mirado na esposa. Ele tem raiva e ódio daquela mulher. Ele continua colocando culpa nela, sendo que nada que ela faça ali é pensando em afetá-lo de forma negativa. Sempre pelo bem da família. Ela aceitou se mudar para um lugar isolado para ficar do lado dele. Ela cuida das responsabilidades que deveriam ser dele para que ele possa escrever o seu livro e ele não faz isso. Ela cuida do menino, mas quando chega no limite em que o menino tá muito mal e ela não entende aquilo como algo sobrenatural, mas ela precisa de ajuda médica e pede para ele, por favor, vamos tirar ele daqui, ele precisa de ajuda, ele a vilaniza. Aí não tem como tu sentir compaixão desse personagem, tu fica com muito ódio, tu quer que ele se lasque. Bora, ele já sai dali possuído, e quando eu digo possuído, pode ser literal, metafórico, mas é no sentido de que ele tá pronto para fazer o ciclo se concluir, né? Que é matar a sua família. Quando ele chega
nela e ela tá lá pegando os papéis onde ele supostamente deveria estar escrevendo o seu livro. Tá lá um monte de papel com a mesma frase repetida infinitas vezes. Ele não evoluiu na escrita dele, não tem nada útil ali. Ela tá chocada porque ele ficou meses ali e cadê o livro? Cadê o texto que deveria estar ali? Ela percebe que ele estava já ficando louco há muito tempo. E o diretor escolhe habilmente não explorar o terror com jumpscare. O Jack aparece atrás dela bem sutilmente e fala assim, tá gostando do que você tá lendo? Daí ela fica toda nervosa, ela tá com um taco de beisebol já pra se proteger, que ela já tava com medo dele, né? E aqui começa uma das cenas mais assustadoras, na minha opinião, tá? Porque o filme tem várias cenas bizarras, macabras, do sobrenatural, mas o que me assusta muito nesse filme aqui é o terror real. É que esse arco de violência entre ele e a esposa aqui é algo que existe na vida real. Tu entende como isso é muito assustador? Ele cria um terrorismo psicológico nela aqui, que ela tá chorando, desesperada, pedindo assim, por favor, me deixa em paz, eu só quero tirar o nosso filho daqui. E ele vai, naquele jeito maluco e maníaco dele, assim, com aquela sobrancelha maluca que o Jack Nicholson tem, ele vai subindo pelas escadas e ela vai subindo de costas com o taco, assim, tipo, fazendo um movimento, sai, não, né, não chega perto. E ele, me dá esse taco, pode dar aqui pra mim. Aí ele pega e fala o seguinte, eu vou bater com ele na tua cabeça até esmagar os teus miolos. Ele fica falando pra ela já tá chorando, desesperado, porque o bicho tá loucaço. E quando ele chega bem perto, ela dá uma paulada na cabeça dele aqui, que é bonita, tá? Ele desce rolando as escadas e apaga. E aqui ela toma uma atitude super inteligente. Ela pega ele rapidão, arrasta ele pelo hotel ali, leva na despensa e o prende dentro daquela despensa. E vai fugir com o filho. Só que tem um detalhe, ele começa a debochar dela. Ele fala assim, ó, tu vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Eu sabotei os telefones. Vai fugir com o veículo de neve que tem lá fora? Também tá sabotado. E ela vai lá e confirma que tá tudo sabotado. O desgraçado já tava planejando tudo. E aí, o que acontece? Ela procura pelo filho, que já tá lá todo... Parece que tá tendo uma possessão, um acesso, assim. Porque, na verdade, você pode interpretar isso ali tudo com trauma, né? Ele tá sofrendo muito com essa violência paterna e tal. Mas é lógico que o filme tem muitas camadas. Então, a gente pode também interpretar que tá sendo difícil para ele lidar com esse acesso do Tony, que aparentemente estava o possuindo. E tem um momento aqui, inclusive, que ele assume o corpo do Danny e ele escreve pega um batom da mãe, né? E escreve na porta do banheiro, escrito assim, ó, Red Room. Que de trás para frente tá escrito Murder, traduzindo, assassinato. E nessa hora que o Jack tá lá preso na despensa, ele ouve a voz daquele garçom, né, lá fora, falando assim, tua esposa é mais forte do que você pensava, então ela tá te dando mais trabalho, eu achei que você ia conseguir fazer. Ele, me dá uma segunda chance que eu concluo, eu vou resolver esse problema, vou consertar tudo. E eles abrem a porta pra ele e com a ajuda do sobrenatural ele foge lá do depósito e corre atrás da esposa com um machado. Joia! Quando ela vê aquela mensagem escrita na porta ali, então ela se assusta, mas ele bate na porta, entra no quarto e eles se prendem no banheiro. E ele começa com aquela cena clássica de batendo com o machado na porta e quebrando tudo. Ela abre uma janelinha pequena do banheiro e empurra o Danny por ali. Pô, eles estão lá no segundo, terceiro andar, enfim, mas só que tem tanta neve lá fora que ele desce igual um tobogãzinho, assim, né? Vai lá embaixo. E ela não consegue, a janela tá emperrada, ela não consegue sair. E ele quebrando a porta, quebra, fica uma fresta assim, cena clássica, ele botando a cara ali, Here's Johnny! E ela desesperada, chorando e tal, e quando ele bota a mão pra tentar abrir a porta, ela passa a faca na mão dele, ele tira a mão gritando e tal, e daqui a pouco eles escutam um barulho lá fora, de um veículo chegando. É o nosso amigo Dick Hallorann, ele chegou então com um veículo de andar na neve pra poder ver o que estava acontecendo. Ele entra no hotel, começa a procurar pelas pessoas, pergunta, tem alguém aí e tal, e ele vai caminhando, um silêncio absoluto, aquele lugar deserto. Daqui a pouco, Jack surge do nada, sai de trás de um pilar com uma machado e acerta ele no peito. E mata o Dick Hallorann. Aí tu pensa, bom, o cara apareceu ali só pra morrer. Ok, pode ser. Pra ele, sim. Porém, ele deixou um veículo lá fora, não é mesmo? Então, ele começa a ir lá fora pra procurar o filho que se jogou lá pro labirinto. Ele começa a andar naquele labirinto que tem lá fora do hotel, né? Tem um labirinto enorme, bonito assim. Só que agora tá tudo coberto por neve, né? Ele corre atrás do filho lá. O filho, por ser um jovem iluminado, né?
ele consegue despistar o pai dele ali fazendo algumas artimanhas, né? Ele começa a andar para trás em cima das pegadas para enganar o pai, camufla a outros passos e se esconde, né? Então quando o Jack tá procurando ele lá fora, ele percebe que parou as marcas de pé, ficou numa sinuca de bico ali, tem caminhos ali que ele não sabe para onde o garoto pode ter ido, então ele se perde. E o garoto volta pelo caminho que eles entraram, ele vai seguindo os passos de volta para sair do labirinto. E enquanto isso, a Wendy tá lá dentro, desesperada, procurando, né, por uma saída ali. Ela encontra, inclusive, o corpo do Dick morto lá e tal. Aqui, o hotel começa a se mostrar para ela, que eu acho muito legal. São certos detalhes sobrenaturais que a perturbam. Primeiro, ela vai ver também a cena do elevador cheio de sangue derramando. Ela fica desesperada. A expressão da atriz aqui é absurda, tá? É sensacional. A reação dela aqui é muito crua e, lógico, consequências da tortura psicológica que a atriz sofreu ali nos bastidores com o Kubrick, né? É falado na internet, em vários lugares, de que ele era muito exigente, tinha que fazer, às vezes, 100, 120, 130 vezes a mesma cena. Aquela cena do bastão dela lá na escada, dizem que deixou a mulher fraca, tremendo, desesperada de tão cansada que ela tava para fazer aquela cena, né? Então, tu vê que ela foi a que mais sofreu nos bastidores, enquanto o Jack Nicholson teve muito mais liberdade para improvisos, né? Então, a personagem sofre violência masculina, digamos assim, no filme, mas também sofre na vida real ali, porque o diretor também pegou pesado com a coitada. Enfim, o resultado disso aí é tu olhar na tela e tu ver que ela tá no limite, a personagem está no limite, assim como a atriz. E aí ela vê essa cena da onda de sangue ali, né? Ela abre um cômodo que tá cheio de corpos e caveiras, cheio de, assim, cadáveres e teias, assim, um lugar muito escuro que nem tinha aparecido no filme ainda. Depois ela vê um outro membro do hotel com a cabeça rachada em sangue lá limpando um copinho, ela fica desesperada. E ela vê uma das cenas que é uma das cenas mais enigmáticas e bizarras do filme, que é aquela cena onde ela passa num corredor que tem uma porta de um quarto aberto e tem um cara com a bunda de fora, vestindo uma roupa meio que de cachorro ou de lobo, enfim, parecendo de cachorro ou de urso, enfim. Ele tá fazendo sexo oral num cara, na cama lá. E a cena é muito bizarra porque, tipo, é muito breve, mas, tipo, os dois param e olham pra ela, assim, ficam olhando, como se fossem pegos no flagra, sabe? Bizarro, gente, bizarro. Isso tem um significado, mas depois a gente volta a falar sobre isso. Mas é, tipo, como se agora o hotel estivesse numa perturbação muito grande e começasse a se mostrar pra ela que não tinha visto nada sobrenatural até então. Então ela vai lá pra fora e encontra o Danny saindo do labirinto, entra no carro do Dick Hallorann e eles fogem. E o Jack acaba se perdendo no labirinto ali e ele morre congelado. Fim de filme, a câmera vai dando um zoom, mostra a cara dele congelada e depois vai dando um zoom dentro do hotel, num quadro enorme, com uma foto com várias pessoas, como se fosse numa festa, escrito assim, ó, 4 de julho de 1921, Hotel Overlook, e várias pessoas com aquelas roupas de gala de 1921, e do nada, bem assim em destaque, o Jack Nicholson, foi uma pose meio estranha assim, tal, cabelinho arrumadinho, a roupa e um sorrisão de feliz assim, que é um enigma para muitas pessoas até hoje. E a gente vai tentar desenrolar aqui na parte mais de análise simbólica do que esse filme tem aqui, porque tem muita camada. O Overlook não é apenas um cenário, ele é uma entidade viva, um organismo espiritual que foi construído sobre um cemitério indígena, símbolo do passado violento e negado da América. Cada morte, cada trauma e cada ato de crueldade que aconteceu ali permanece impregnado nas paredes como energia. O hotel ele é inconsciente coletivo do país, a culpa que nunca foi enterrada. Por fora, o Overlook é bonito, simétrico e acolhedor. Por dentro, é uma prisão de memórias, uma arquitetura impossível com corredores que se dobram sobre si mesmos, janelas onde não deveriam haver luz e portas que se conectam de formas ilógicas. Kubrick transforma o lugar em uma metáfora do próprio cérebro de Jack, em uma mente em colapso, labiríntica e sem saída. Enquanto o pai mergulha na loucura, Danny representa a consciência e a inocência. Ele tem o dom do brilho, uma mediunidade que permite a ele ver e sentir o que está escondido.
o cozinheiro Halloran, que também tem o dom, explica que alguns lugares guardam o mal como uma queimadura. E o Overlook é exatamente isso, uma cicatriz espiritual. O tal amigo imaginário Tony, aquele que vive na boca de Danny, é a forma como a criança canaliza esse poder. Em uma leitura psicológica, Tony é um mecanismo de dissociação, criado para suportar o medo e o trauma de viver com um pai violento. Mas em leitura sobrenatural, e também na continuação do filme Doutor Sono, Tony é o próprio Danny, só que adulto, voltando no tempo para avisar e proteger o seu eu criança. Ou seja, Tony é um instinto de sobrevivência manifestado como uma voz interior. O quarto 237 é a materialização da tentação e da culpa. Quando Jack entra, ele encontra uma mulher jovem, linda, nua, que o atrai para um beijo. E no instante seguinte, ela se transforma num cadáver apodrecido. É o momento em que o hotel revela a verdadeira face. O prazer e a morte como duas faces do mesmo vício. O que o Jack vê ali é o reflexo de si mesmo, a beleza corrompida pelo ego, pela obsessão e pela culpa. Kubrick trocou o número original do livro 217 para 237, e há várias teorias. Desde o pedido do Hotel Real, até a ideia de que o 237 mil milhas é a distância entre a Terra e a Lua, o que alimenta aquela teoria de que Kubrick confessou, entre várias aspas, ter filmado a chegada à Lua. Mas o verdadeiro significado é mais interno. O quarto é o espelho do inconsciente, é onde o personagem vê aquilo que nunca quis admitir. Em uma das cenas mais importantes, Jack derruba a bebida e um garçom e vai com ele até o banheiro para se limpar. Esse garçom é Delbert Grady, o antigo zelador assassino. E é ali que o filme atinge o ponto de virada total. Grady revela saber tudo sobre Jack, Wendy e Danny e diz calmamente: "O senhor sempre foi o zelador." Essa é uma frase que resume o ciclo eterno do Overlook. Jack não está se tornando parte do hotel, ele sempre foi parte dele. Seja como reencarnação, possessão ou repetição histórica. Ele é o novo Grady, o próximo homem a repetir o mesmo crime. É o símbolo da violência hereditária, da masculinidade que perpetua o abuso de geração em geração. No clímax, Jack enlouquece completamente e persegue o filho pelo labirinto de neve. Esse labirinto é o reflexo físico da mente dele. Desde o início, Kubrick faz paralelos visuais entre os corredores do hotel e o labirinto. Os padrões, as curvas, as geometrias, é como se Jack estivesse preso dentro da própria cabeça. Danny, que simboliza a lucidez, por isso ele é o iluminado, consegue escapar usando a inteligência, apagando as pegadas da neve e enganando seu pai. Jack, dominado pelo ego, se perde, e quando o vemos congelado, com o rosto paralisado, é uma metáfora visual perfeita. Ele terminou o filme perdido dentro da própria mente. Depois da morte de Jack, a câmera se aproxima lentamente da foto antiga, datada de 4 de julho de 1921, e ali ele está sorrindo, no meio da multidão, no salão do baile. É o hotel mostrando seu troféu. Jack agora ele faz parte da eternidade do Overlook. É como se o hotel fosse uma entidade que colecionasse as almas para ficar repetindo esse ciclo de violência e violência, e é como se ele também manipulasse tudo dentro desse hotel de forma com que pessoas viessem para dentro do hotel para que isso fosse se repetindo de tempos em tempos. É como se ele estivesse se alimentando do medo, da loucura e da corrupção das pessoas. Eu acredito que não é ele quem corrompe as pessoas, ele se alimenta e sobrevive disso. Eu acho isso sensacional, porque mostra que o vilão não é o hotel. O vilão é a pessoa que está ali e o hotel apenas mostra a verdadeira podridão que as pessoas têm na sua alma, Ele revela a sombra que as pessoas tentam esconder. Então, o Jack do começo do filme é um Jack usando uma máscara de como ele quer ser visto pela sociedade. O bom samaritano, o cara que topa qualquer emprego, mas quando, na verdade, no seu mais íntimo, que é aquele isolamento entre ele e a família, ele é um pai ausente, agressivo, violento, rabugento e, inclusive, muito misógino. Ele mostra em várias vezes, de forma sutil e de forma escrachada, o quanto ele odeia a sua esposa.
Esse é aquele tipo de filme tão bom, que a gente fica assim, ó, com a cabeça a milhão. Tu termina de assistir esse filme, tu fica insano. A primeira vez que eu vi esse filme, eu devia ter entre 12 a 13 anos de idade. Eu me lembro de ter detestado o filme porque eu tava esperando o tal grande filme de terror de todos os tempos e não sei o cara, o filme é super lento, ele tem um ritmo bem mais cadenciado, ele trabalha muito mais nas sutilezas, na atmosfera, baita trilha sonora, tanto do início quanto do final. Cara, o filme ele é muito redondinho, ele é um filme nota 10 fácil, porque ele entrega exatamente tudo que ele se propõe, ele não tem nada nele que seja ruim, tudo nele é muito bem executado, nada ali tá por acaso, é muito redondinho, perfeito. E o mais legal que eu tiro desses filmes é que tu consegue ter diversas reflexões e interpretações. Eu quero trazer aqui uma interpretação que ela é um pouco fora do óbvio. Se você entrar agora no YouTube, na internet, em fórum, você sempre vai ter percepções muito parecidas, voltadas ao sobrenatural, sobre a mitologia do hotel, sobre a entidade que tem por trás do hotel, sobre a questão do cemitério indígena, sobre a corrupção da alma através... Cara, a minha visão, ela já, pelo que eu entendi, ela é um pouco diferente do que as outras pessoas tiveram. Eu, pelo menos, não achei nenhuma interpretação dessa forma. Se tiver, pode me mostrar, compartilha comigo, que eu gostaria de saber. Inclusive, convido você a comentar qual foi a sua interpretação desse filme, qual o seu entendimento, quais são as mensagens que esse filme te trouxe, né? Pra mim, tá muito claro que a gente tá falando aqui sobre um claro caso de relacionamento abusivo, uma família desestruturada, onde você pode sim interpretar que tem a parte sobrenatural ali, mas tu consegue também ignorar tudo que tem aqui sobrenatural e levar apenas para um relacionamento abusivo. Eu vou tentar trazer aqui para vocês. Jack Torrance é um cara violento, agressivo, com problemas de álcool, né? Problemas com álcool. Ele não respeita a esposa, não a ama e ela está numa situação de vulnerabilidade emocional e física. Ela também tenta o servir, tenta o mimar para ver se ela consegue chegar na camada que ele poderia ter mais humana, aquela camada mais amorosa e quem sabe reconstruir aquela família, né? Ela tenta muito fazer isso, tanto que ela aceita se mudar com o cara para um hotel isolado na neve por 5 meses com o filho para tentar fazer com que ele tenha tempo para trabalhar no seu projeto, ou seja, ela vai abdicando da vida dela, da persona dela, ela absorve todas as tarefas de cuidado do hotel e da família para que ele possa ser produtivo ali com o livro, ele ignora tudo, pelos luxos, pelos vícios, culpabiliza ela por tudo. Então tu vê que é uma história de família quebrada, um relacionamento super tóxico. E o menino, que pode estar sofrendo dessas visões que a gente vê durante o filme, pode sim ser associado com o sobrenatural, não tem por que não enxergar assim, mas você também pode ver como um paralelo de trauma. É um menino que tem medo do pai, ele tem medo de ser agredido de novo pelo pai, ele já teve o ombro deslocado num acesso de fúria desse pai, então ele não se sente seguro. E quem sabe ele cria essa figura do Tony como uma forma de escape para se proteger da família que ele tá ali inserido, né? Lógico, ele confia muito na mãe, ele ama a mãe, ela também o ama, mas a mãe não lhe transparece segurança, não porque ela não queira, mas talvez porque ela não tenha forças para sair desse buraco que ela se meteu. Então, a minha interpretação basicamente é isso. E a questão do iluminado aqui seria basicamente que a partir do momento que o garoto tem a luz do conhecimento de que só ele e a mãe saindo desse relacionamento que eles têm com o Jack, é que eles vão ter paz e sossego. Só saindo dali, quebrando o ciclo de violência, eles poderiam ser literalmente felizes. E o Jack acaba ficando preso dentro dessa sua própria mente, dessa sua própria loucura, dessa sua própria raiva, ego, e eles seguem a vida. É uma interpretação que eu tenho. Tem várias, e eu concordo com várias outras, né? Provavelmente essas que tem na internet, e que provavelmente vai ter aqui nos comentários também, a gente muito provavelmente vai concordar também, né? Mas
a minha proposta desse vídeo era trazer um outro ponto de vista diferente do que a gente já vê de comum na internet, né? É muito pertinente, inclusive, a gente estar falando sobre isso, para ver se a gente consegue também se atentar à nossa vida ao redor, né? Prestar atenção nos sinais que o filme traz de forma tão escrachada na obra, que talvez esteja acontecendo agora, nesse momento, nas famílias próximas ou até na sua família, e a gente não perceba. Será que a gente está preso num ciclo de violência infinito que sempre vai se repetindo, se repetindo, se repetindo e nos afundando cada vez mais para dentro das nossas próprias sombras? É uma reflexão. Queria trazer, compartilhar aqui com vocês, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre simbolismo, metáforas, eu acho que eu trouxe tudo que eu poderia trazer aqui, né? Mas existem também vários outros vídeos explicativos, mas eu tentei trazer aqui essa parte do simbolismo e das metáforas dentro da minha compreensão, né? Caso vocês tenham dúvidas, a gente pode seguir aqui nos comentários também sem problema nenhum. Eu adoro debater isso com vocês, né? Criar essa comunidade muito maior do que apenas um vídeo no YouTube, né? Mas sim uma comunidade que a gente tem uma troca, vocês e eu. Quero agradecer caso vocês tenham visto esse vídeo até o final, espero que tenham gostado muito. Peço que se inscrevam no canal para fortalecer, né, aqui o nosso trabalho. Não se esquece de deixar o like, se possível dar o hype. Pelo celular tu consegue dar o hype no vídeo para ele ter um maior alcance. Fico feliz por ter a audiência de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!